Olá, boa noite, colegas. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Todos me ouvem aí bem? Me escutam bem? Tranquilo, viu? Bem nítido. Ok. Professor Weberson, eu queria agradecer sua presença. Sou Ari, diretor da Escola Pedro Jorge, aqui em Catarina. Queria desejar boas-vindas a você. Agradecer muito a sua presença. Você que é de Pacajus, da profissional de Pacajus. E nós estamos vivendo tempos difíceis, mas, ao mesmo tempo, a pandemia tem nos trazido também a oportunidade das novas tecnologias, de nós termos momentos como esse, né? Essa troca de experiências. O senhor que é de Pacajus e hoje está ministrando um aulão aqui na cidade de Catarina para os alunos aqui da escola Pedro Jorge Mota, que se fosse no modelo presencial, ficava um pouco mais difícil por conta da distância. Então, a pandemia, a gente não pode ver só o lado ruim, mas também trouxe essas possibilidades, as novas possibilidades, que são essas da gente trocar essas experiências com outros colegas. Queria agradecer muito o convite que você aceitou em estar aqui com a gente nessa sala virtual da Escola Pedro Jorge Mota. É uma escola regular, que a partir do mês de agosto ela passará a ser uma escola passará a ser uma escola em tempo integral, né, a partir do dia 1º de agosto. Esse ano a escola ganhou esse presente. Nós estamos completando também, professor, esse ano 30 anos de fundação da Escola Pedro Jorge, e a gente está iniciando esses projetos como o da Maratona Enem, para também comemorar esses 30 anos, comemorar também com projetos pedagógicos. Então, nossa escola tem esse viés, é uma escola regular, que a partir de agosto será a EMTI, Escola Pedro Jorge Mota. Queria agradecer muito a presença dos nossos professores, da coordenadora Graciela, do coordenador Vilmar, dos nossos diretores de turma, das turmas do terceiro ano, Silvanete do terceiro A, Jalma do terceiro B e Nicole do terceiro C, as duas turmas também da EJA, que quem pode participar, está participando, né? Quem não está trabalhando, quem possui quem possui a internet, né? Quem tem internet em casa e quem tem um aparelho que possa participar, está participando. Infelizmente, professor, a realidade é que nem todos os alunos possuem uma internet boa de qualidade ou possuem um equipamento para que a nossa aula tivesse muito mais aluno, mas nós temos iniciativas do governador Camilo Santana, que distribuiu chips para as escolas este ano. Isso foi muito positivo, porque muitos alunos receberam e estão fazendo bom uso dessa tecnologia, desses chips, né? Até o final, acredito, do ano, os alunos também receberão alguns tablets, né? Tem processo estatório, mas alguns alunos receberão aí alguns tablets para que a gente possa democratizar mais esse acesso. Esse projeto, professor, é dentro do projeto Jovem de Futuro, que a escola faz parte do projeto Jovem de Futuro, e essa ação ela acontece todo mês, né? Mensalmente, ao final de cada semana, aliás, ao final de cada mês, a gente realiza a Maratona Enem com convidados de outras escolas. Mas, é claro, a gente vem trabalhando o Enem diariamente na escola, mas nesse formato acontece ao final de cada mês, né? Durante uma semana, a gente trabalha pelo Meet essa ação voltada para o fortalecimento do Enem aqui na Escola Pedro Jorge. Esse ano a gente teve muitas aprovações pelo SISU, também escolas particulares. Tivemos um aluno aprovado em medicina, que há alguns anos tentava, que é aluno daqui, alunos aprovados em enfermagem, psicologia. Então, é uma escola que, graças a Deus, a gente tem essa força
dos nossos professores, dos nossos alunos, das nossas famílias, em levar o nosso aluno até a universidade. Então, eu gostaria de agradecer imensamente o senhor por ter aceito o convite, mais uma vez. Agradecer a pessoa do Alan, que fez o convite, é o senhor aí. E queria passar a palavra aqui para a coordenadora, para os diretores de turma, e depois eu passo a palavra para o senhor. Professora Graciela, professor Vilmar. Acho que a Graciela não me escuta. Professora Silvanete, professor Jalma, professora Nicole, fiquem à vontade para a gente iniciar o aulão. Eu comprei no meu Sputnik agora. Olá, pessoal. Boa tarde. Já tinha falado aqui com o professor. Mais uma vez, agradecer por estar aqui conosco, pela sua disponibilidade. Desejar boa aula a todos. Né? Estamos no 3º dia de Maratona Enem. Cada dia nossa frequência está aumentando mais. Então, quero parabenizar os alunos, né, por esse momento, por estarem tendo a oportunidade de participar desse momento riquíssimo, né, que a Pedro Jorge Mota está oferecendo aí para vocês. Então, que vocês aproveitem o aulão. E é isso, pessoal. Boa aula a todos. Boa noite. Professor Jalma, quer falar alguma coisa? Professor Jalma, quer falar alguma coisa? Professora Nicole? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite aos alunos da Escola Pedro Jorge e ao professor que disponibilizou seu tempo para estar aqui junto de nós também. Pessoal, eu quero agradecer esse projeto maravilhoso da Escola Pedro Jorge Mota, né, que vem sempre dando conhecimentos ainda mais para os nossos alunos, né? Inclusive, como bem o diretor ali falou aí, nós tivemos alunos que foram muito bem no Enem desse ano, e independente das dificuldades que tem, esse ano a gente quer que seja melhor ainda. Então vamos, pessoal, aproveitar esse momento que a escola está disponibilizando para todos nós, tá bom? Boa noite, boa aula a todos. Ok, só dizer ao nosso professor e também a todos os presentes que essa aula também está sendo transmitida pelo canal do YouTube da escola. Nós temos um canal do YouTube na escola, Escola Pedro Jorge Mota, lá no YouTube, digitem, vocês vão encontrar lá diversas aulas, professor. É uma outra plataforma criada em março do ano passado para possibilitar ainda mais a aprendizagem dos nossos alunos. Nós criamos o canal da escola em março do ano passado. E algumas pessoas, muitos alunos também estão acompanhando por esse canal, pelo Meet, né? E estão acompanhando também pelo o canal da escola no YouTube. Ao mesmo tempo que a aula está sendo transmitida aqui, a aula também está sendo transmitida lá no YouTube. Então, já são 18 horas e 9 minutos. Eu vou passar agora a palavra para o professor Eberson, né? Os alunos estão entrando aos poucos. Professor Eberson, pode se apresentar aqui para a gente. Ok, camarada, boa noite. Boa noite aos professores. Obrigado aí pelo convite, tá? Realmente foi feito pelo meu cunhado, né? Pelo Alan, mas boa noite, professor Ari. Né? E dizer, pessoal, que apesar da distância, como foi bem colocado, a gente tem sempre que buscar potencializar e otimizar aquilo que nos é posto, né? A realidade, realmente, que nos é colocada. E a pandemia trouxe muitos desafios. Entre eles, o ensino remoto.
Mas aí, quando a gente pensa no lado positivo das situações que também possam surgir, não só as negativas, essa aqui é uma situação positiva. Né? Como você disse, em dias letivos, dificilmente eu estaria aí para dar uma contribuição para vocês, por uma questão de logística mesmo, por uma questão de tempo, de distanciamento, de espaçamento geográfico, né? Mas a tecnologia, ela possibilita isso, né? O ensino remoto, ele possibilita isso, onde a gente pode estar de maneira síncrona em vários locais, né? Se deslogar de uma reunião, se linkar na outra, ou participar de várias ao mesmo tempo, tá? Então, isso aí tem sido uma potencialidade nesse momento. Lógico que o ensino remoto tem suas fragilidades, você citou muito bem uma delas, que é um desafio para a gente que trabalha na escola pública, que é a questão do acesso. Mais do que nunca, ficou claro, ficou escrachado aí como característica da sociedade brasileira a desigualdade social e desigualdade econômica. E isso ficou materializado e está sendo demonstrado através da dificuldade de acesso, né? A dificuldade de acesso, seja pela questão de não ter uma internet boa, ou pela questão de não ter aquela ferramenta digital, aquele equipamento, tá? A gente viu que a desigualdade, o fosso de desigualdade social no país, ele é muito grande. E essa pandemia também elucidou muito isso, tá? Mas mesmo assim, vocês, nós, que somos da escola pública, a gente não para por isso, a gente não lamenta por isso. A gente trabalha com o que tem, a gente vence esses desafios, e é o que nós estamos fazendo diariamente, né? Nos reinventando aí praticamente há mais de um ano, tá? Então, muito obrigado pelo convite, tá? Quero dizer que com relação a Catarina, eu tenho uma relação, de certo modo, um pouco afetiva e íntima, tá? Sou casada com a catarinense, né? Com a irmã do Alan. Né, tenho um pé em Catarina, todos os anos faço 2, 3 viagens para ir, então conheço a cidade já há um bom tempo, acho que 12 ou 13 anos já de viagem que eu faço, então conheço algumas pessoas, não posso dizer que conheço todo mundo, tá? Sei onde fica a escola de vocês, realmente tem um equipamento, uma infraestrutura bem bacana, bem acolhedora, né, uma escola realmente que transcende esse acolhimento, a gente vê isso através da arquitetura também e através da organização, né, pelo menos que a gente pode ver, né, por fora, superficialmente, tá? Espero um dia poder conhecê-los, tá, dentro da escola, poder conversar e fazer essa visita e trocar, né, trocar figurinhas, né, trocar informações e trocar experiência, tá? Então, deixa eu me apresentar. Sou o Herbson Falcão, sou professor de Geografia, sou formado em licenciatura plena em Geografia pela Universidade Federal do Ceará, já estou na licenciatura há praticamente 18 anos, tá? Na rede estadual há uns 13, 14 anos, né? E atualmente eu estou como gestor, tá? Atualmente eu estou como diretor de uma escola profissional, a Escola Profissional de Pacajus, a Escola José Maria Falcão, que foi uma das pioneiras na educação profissional no estado, né? A gente hoje conta com 121 escolas, mas de início foi inaugurado 5, uma delas foi a Escola de Pacajus. Mas eu sempre digo, e eu enfatizo muito essa frase, tá? Eu estou diretor, porque eu sou professor. Eu sempre fico encantado quando eu recebo esse convite, não é porque foi do meu cunhado, não é porque foi do Alan, mas eu gosto muito de lidar com o público, eu gosto muito de sala de aula, eu não tiro o meu pé, tá, de sala de aula, né, eu digo que desse mal eu não padeço, tá, realmente eu adoro sala de aula, é o que eu respiro, é o que eu faço há muitos anos. Lógico que como gestor a gente pode dar um outro tipo de contribuição, que é a contribuição realmente de encaminhamento, né, de direcionamento, de liderança, de tentar caminhar e tentar elucidar e levar a equipe para um trabalho positivo dentro da comunidade. Mas eu sempre gostava dentro de sala de aula, porque é o chão, né, é onde acontece o pedagógico, é onde acontece a metodologia, é onde acontece o nosso trabalho, né. Então eu sou muito, suscetível a esses convites, gosto muito, ainda mais com o público que eu não conheço, né, e eu quero interagir com esses meninos aí daqui a pouco, tá. Então ela me disse que eu estaria livre, ficaria a minha escolha, tá? Escolher qualquer tema de geografia, e aí eu parti para atualidades, tá? Trazer um tema de geografia, um conteúdo que realmente é muito recorrente no Enem, no vestibular, viu, galera? Vocês que estão aí antenados me escutando, eu selecionei um conteúdo, né, que geralmente, né, se eu pegar aí nos últimos recortes de 14 anos do Enem, eu posso dizer para vocês que no mínimo a metade caiu alguma questão relevante relacionada a esse conteúdo, tá? Relacionado a esse arcabouço aí de conhecimentos que nós vamos discutir um pouco aqui, tá? E também porque pega, tá? Pega aí e vai de encontro também com a atualidade, né? Vocês aí vão fazer também uma redação, né, no final do ano, que tem um peso gigantesco. Vocês sabem que vocês têm 5 notas, né, aí das áreas de conhecimento, mais a redação que tem um peso gigantesco na construção dessa nota.
E a redação, pessoal, além dos desafios, da métrica, entendeu? Das proeficiências, né, que vocês têm que adquirir, né, ver lá as habilidades, né, de produção textual, né, ver lá como é que se constrói um texto dissertativo, argumentativo, né, como é que se organiza esse texto, né, passando aí pela introdução, pelo desenvolvimento e pela conclusão, mas a principal coisa é ter argumento. Eu posso até ter uma teoria para construir um texto, mas se eu não tenho argumento, o que é que eu vou escrever? E às vezes escrever é algo complicado, tá, gente? Nem sempre é fácil. Os professores estão aqui, eu acho que podem concordar comigo. Às vezes escrever é parir, literalmente, né? Porque é algo que você traz do nada, tá? É algo que você constrói e é algo que é demorado, né? Mas se você não tiver o argumento, aí realmente se torna uma missão, vamos dizer, ainda mais difícil, tá? Mas quando você tem argumentos, você vai parar naquele momento para tentar escrever, você vai só pensar para organizar, tá? Você vai organizar os seus argumentos, seus raciocínios, suas reflexões, tá? Como é que eu começo? Como é que eu coloco a metade do texto? E que ponto eu vou atacar para me dar uma conclusão viável, principalmente aí com relação a uma proposição de resolução de um problema social. Isso é o texto argumentativo, né, que vocês vão escrever. Mas vocês precisam de argumento. E isso vocês detêm, isso vocês obtêm através da leitura, tá? E a geografia, gente, a geografia não, as ciências humanas, tá? Aqui os colegas aqui das ciências humanas aqui, que eu acho que vão concordar comigo, se você pegar a temática das redações do Enem, a temática ela vem das ciências humanas, ela emana das ciências humanas. A gente já teve a questão de publicidade infantil, questão de meio ambiente, questão aí de estrutura, questão de urbanização, questão de poluição, problemas ambientais, tudo isso vem das ciências humanas. Então é muito bom vocês estarem antenados, tá? Esses conteúdos das ciências humanas, principalmente relacionados a atualidades, tá? Não atual de 1 ano ou 2 anos, porque a gente sabe que o Enem, a galera acaba congelando aí as temáticas, pegam temas que eram atuais há 5 anos atrás, mas é bom, tá? Vocês terem aí, se manterem atualizados com relação a essas temáticas relacionadas aos conteúdos de atualidades. E esse ano, nós estamos fazendo 10 anos, não é comemorando, que ninguém comemora isso, nós estamos lembrando, tá? E aí eu vou agora lembrar, inclusive, desse ano, que no dia 31 de março, né, galera, algumas pessoas disseram que estavam comemorando, né, o maio de 1964. Na verdade, ninguém se comemora um golpe militar. A gente se lembra do golpe militar. Então, na verdade, essa data ela serviu para lembrar, né? E existe uma coisa na história que diz que a história ela é imprescindível, tá? A história é uma disciplina imprescindível. Por quê? Porque uma sociedade que não conhece o seu passado, ela comete os mesmos erros no futuro, tá? Então, é necessário a gente lembrar esses fatos, e entre eles o golpe, que deixar isso bem ressaltado, a ditadura, que realmente esse ano é importante vocês lerem sobre isso, porque vai ter, ou não sei, né, com relação à questão do Enem, mas é importante vocês entenderem bem o contexto social disso, tá? Então isso não se comemora, como algumas pessoas colocaram de maneira comemorativa. Isso se lembra, tá? Isso se lembra, né? A história ela é cíclica, então sempre nós estamos olhando para o passado, vivendo o presente, mas tentando minimizar os erros do futuro, tentando melhorar o futuro, principalmente para as próximas gerações, e as próximas gerações merecem sim viver numa democracia, tá? Então, eu precisava fazer esse lembrete também, porque é atualidade, tá? Nós estamos vivendo esse ano, se comemora 50 anos, se lembra, tá? E também, pessoal, é outro fato que não é para se comemorar, mas é para se lembrar. Esse ano, no Japão, se lembrou 10 anos, tá? Do grande tsunami que aconteceu aí em 2011, numa região chamada de Sendai, tá? Fica numa das províncias dos 5 arquipélagos que nós temos no Japão, Sendai, Fukushima, naquela região, teve um tsunami, né, de categoria 9 na escala Richter, que é o máximo que se pode medir do poder de destruição dessa força da natureza, né, que acaba trazendo muita destruição. E eu propus ao Alan, quando ele me deixou livre, tá? E eu propus a ele trazer essa temática de atualidades e a gente puxar um tema de geografia, que seria a tectônica de placas. Então, a gente viria a tectônica de placas, entender por que a gênese desses movimentos e estudar um pouco sobre as suas consequências, e principalmente alguns episódios. E o que é mais importante é esse, que justamente está comemorando 10 anos, lembrando, desculpa mais uma vez, tá? Lembrando 10 anos, que é o grande tsunami de Sendai, que acabou ocasionando praticamente quase 16 mil mortes e 3 mil desaparecidos até hoje. Mas lembrando que não foi o maior, tá? O maior tsunami, na verdade, ele aconteceu há 17 anos. Um dos maiores, né? Aconteceu há 17 anos, que foi o da ilha de Sumatra, na Indonésia, que eu creio, não sei, talvez vocês eram bebê, eram crianças, talvez alguns nem tenham nascido, tá? Mas esse tsunami, ele matou algo em torno de 280 mil pessoas, né? Em quase todos os países ali da Oceania e muitos da região da Ásia ali que fazem margem ao Oceano Índico, tá?
Então, são tragédias e é bom a gente entender qual é a gênese, tá? Por que isso acontece, quais são as origens e tentar entender por que algumas sociedades são mais vulneráveis do que as outras, principalmente pelo fator econômico e social, tá? Alan? Então, boa noite a todos, né? Boa noite, meu querido, além de cunhado, compadre, né? Uma satisfação imensa, uma gratidão inenarrável por você tirar um pouco do seu tempo. A gente sabe o quanto que o professor e o gestor são cobrados nesse mundo e universo da educação que a gente está, né? Além de tudo, ainda online. Por mais que muitos não reconheçam, mas nós que somos de dentro dessa seara, a gente vê o quanto que é desafiador e complexo. Então, queridos alunos, quando a gente de Humanas pensou no nome, o primeiro nome que veio foi o Everson, né? Ele já se apresentou, mas ele esqueceu de um detalhe muito importante que, conhecendo, sabia que ele não ia falar disso, que além do altíssimo gabarito de conhecimento acerca da temática, tem uma vantagem que me fez lembrá-lo como primeira opção para Humanas, que é uma consciência muito politizada, muito arraigada na consciência social, e uma capacidade que navega nas 4 disciplinas de Humanas, tanto filosofia quanto sociologia, história e sua disciplina mãe, que é geografia. Então, na fala inicial dele aí, a gente já viu o quanto que ele navega nessa geopolítica, nessa geografia de um capitalismo global, de uma realidade, sem esquecer dos pontos mais pontuais, como vai ser essa questão de estudarmos as placas tectônicas hoje, uma geografia espacial e tudo mais, natural também, mas sem se esquecer desse olhar interdisciplinar. Hoje, em todas as questões de humana, a gente não consegue sequer encontrar uma questão que não envolva 2 ou 3 ciências de humanas na mesma questão. Por isso, Everson, que seu nome foi lembrado. Mais uma vez, o nosso diretor, com certeza, brilhantemente já falou, os demais colegas aqui já se expressaram. Nós somos uma gratidão imensa de você vir somar conosco. Aproveitem a todos, com certeza que estão aqui, os que vão assistir pelo YouTube. E conte com a gente também, Everson, que precisar da gente na nossa pequenez, na nossa quase que inutilidade diante da grandiosidade do seu conhecimento, na sua escola, o que precisar da gente, estamos aqui também para poder colaborar, tá bom? Uma boa noite a todos e boa aula. Vamos lá, vamos aprender, vamos debater, vamos construir juntos esse desafio. Show, beleza, obrigado, macho velho. Então aí, dá licença aí aos professores, tá? Que eu vou me direcionar aqui ao nosso público, né? Nosso público cativo aqui, os reais sujeitos, né? A quem se destina esse momento, a quem foi pensado, a quem foi construído, que são vocês estudantes, tá? Então, prazer, galera, tá? Prazer realmente. Talvez um dia a gente se esbarra aí por Catarina, tá? Quando eu estiver aí pela rua principal, que é onde eu fico aí na cidade, tá? Então, vamos lá. Eu selecionei um tema, pessoal, como eu disse para vocês, extremamente curioso, tá? Extremamente curioso. Geralmente é um tema que vocês gostam muito, tá? E é um tema que ele mexe com todos. Semana passada, não sei se vocês viram nos jornais daqui de estaduais mesmo, né, do Diário do Nordeste, e Povo também, saiu o indício de um terremoto aí de magnitude de 3.1, que seria um terremoto fraco, aqui que atingiu a região que eu habito, tá, que eu moro sou de Pacajus, moro em Cascavel, tá, esse terremoto ele foi sentido um pouco aqui na região. Isso é comum? Isso é comum. Ah, professor Werbson, mas eu ouvi dizer que o Brasil não tem terremoto, quem disse isso está redondamente enganado. Eu acho que deve ser alguém ali da mesma corrente que diz que a Terra é plana. Alguém disse que a Terra é plana? Ah, dizia-se, né? Não, professor, isso dizia na época da Idade Medieval. Por incrível que pareça, hoje ainda se diz, ou ainda se retomou, tá? Esse conceito do terraplanismo. Mas eu não entro muito nessa discussão, porque eu acho que os fatos históricos, os fatos científicos, eles falam por si só. Mas eu acho interessante quando um terraplanista ele defende que a Terra é plana e utiliza o GPS. Ao mesmo tempo que ele defende que a Terra é plana, ele pega o carro dele lá, liga o GPS para achar algum local. O GPS é um instrumento que utiliza coordenadas geográficas. Coordenadas geográficas essas que são medidas através de graus. Se essa distância ela é medida através de graus, subentende que eu estou calculando um círculo. Você nunca viu medir 1 grau de quadrado. Você nunca viu medir grau
né, de uma região. Você viu do quadrado, você mede o ângulo, mas você mede o ângulo porque você tem ali um quarto de um círculo, né? Então, quando você mede grau, você tem a circunferência. Então, se o GPS é um instrumento que, através de satélite, ele mede a distância e nos localiza no espaço através de graus, eu acho que aí já tem uma prova, tá? Fora as outras, né, gente, que a gente não é um tema para essa aula, tá? A gente pode até futuramente, Alan, desconstruir os temas, entendeu? As correntes conspiratórias que tem aí, que permeiam a sociedade de hoje, né, dessa sociedade polarizada que nós vivemos, e o Brasil não deixa de ser uma, e os mais absurdos que é entre eles o terraplanismo, né? Acho que é muito interessante a gente puxar, até se vocês quiserem à vontade puxar essa discussão, eu topo, tá? Beleza? Quem sabe a última aula da maratona do Enem na área de humanos, lá mais perto do final do ano, a gente traz você, a gente faz essa discussão geral. Que bacana, tá? Mas vamos lá, galera. Mas o tema aqui de hoje, nós vamos discutir a questão da tectônica de placas, tá, galera? Entendendo principalmente, e aí trazendo para a questão do social, que a gente vai ver geografia física, mas aí a gente tem que ver o resultado disso. É que nem vocês escrevem uma redação, uma dissertação. Vocês podem escolher sobre qualquer tema, mas no final vocês têm que ter uma proposição pertinente, tá? Uma proposição pertinente, válida para algum problema, e principalmente um problema social. Seja lá qual for que você estiver discorrendo. E nesse caso nós vamos ver que os terremotos, apesar de terem a mesma intensidade, eu tenho dois países, Japão, eu tenho um país como o Haiti, tá? O Japão tem terremotos de 8 na escala Richter. O Haiti teve um terremoto em 2010 de 7,3 na escala Richter. O Japão, quando tem um terremoto com essa intensidade, morrem pessoas, claro que vai morrer, porque é uma intensidade absurda, é uma força descomunal, mas morre algo em torno, como aconteceu em 2011, de 15 mil pessoas, enquanto no Haiti morreram 200 mil pessoas, de um terremoto de mesma intensidade. Mas, professor, por quê? Será que uma sociedade ela é castigada divinamente mais que a outra? Não, gente, a explicação não é essa. Na verdade, nós temos aí o acesso, nós temos aí a ciência, nós temos aí a economia. O Japão é um país muito mais bem preparado. O Japão é um país de economia maior, então o Japão tem um investimento de arquitetura. O Japão tem um investimento de preparação, inclusive, da sociedade, como lidar com esse tipo de fenômeno. O Haiti é um país subdesenvolvido, um país que tem sérios e péssimos índices de desenvolvimento humano, seja da educação, seja de saúde. Então é um país que, apesar de ter terremoto da mesma intensidade, mas ele vai sofrer mais, as pessoas vão tender a sofrer mais. Então até isso, gente, nas forças da natureza, elas acabam ressaltando a desigualdade que existe no mundo, tá? A desigualdade que existe entre os países. E é isso que nós vamos estudar e entender na finalização do conteúdo, tá? Me dê licença, eu vou produzir agora um slide para vocês, tá bom? E aí, galera, se tiver pergunta, peço até ajuda aí dos professores, caso eu não veja, se for no chat, tá, gente? Pode perguntar, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Fiquem à vontade mesmo, eu até peço. Não guardem dúvida, não, perguntem. E aí? Me deu um feedback, alguém aí? Tá legal a imagem? Chegou aí para vocês, de boa? Ótimo, obrigado, galera. Show. Então vamos lá, né? Já me apresentei. E aí eu trago essa imagem de cara, que foi a proposição do tema. Foi daqui que surgiu a ideia da aula, tá? Foi daqui que surgiu a ideia, porque na semana que o Alan me convidou para preparar essa aula, nessa semana, realmente foi a semana que coincidiu com a semana onde se lembrou, tá? Onde se lembrou a data que se lembrou do grande tsunami de Sendai. Tsunami esse que acabou ocasionando sérios danos, né, tanto de infraestrutura, como também de saúde, como também de vidas no Japão. E que atingiu outra cidade chamada de Fukushima, que além do terremoto, sofreu um dano na estrutura de uma usina nuclear, e essa usina acabou explodindo. E até hoje, a cidade de Fukushima é uma cidade que ela sofre, tá? É uma cidade que ainda está em preparação, ainda está em readaptação para receber a sua população, tá? Então, por isso que eu sugeri esse tema, e aí a gente pega a tectônica de placas, e a gente pega aqui, tá, a deriva continental, para poder dar a introdução desse conteúdo, e no finalzinho a gente chega nessa questão dos terremotos, tá bom? Vamos lá. Olha para esse mapa aqui, galera. E aí eu vou fazer um convite para vocês estudantes, tá? Dê uma olhadinha nesse mapa. E aí me tiram uma conclusão. Eu quero que vocês olhem, eu vou dar uma pista para o formato desses mapas. Olha o formato dos continentes. O que dá para vocês fazer com eles? Eu vou ser mais específico, eu vou tentar facilitar. Vocês pegam aí a América do Sul e a África, se vocês recortassem com a tesoura o contorno litorâneo da América do Sul e da África, vocês poderiam encaixá-las, não poderiam? Gente, é quase um encaixe perfeito.
Se vocês fizessem um quebra-cabeça, tá? Com esses dois continentes, vocês poderiam encaixar eles quase perfeitamente. Isso não pode ser uma coincidência. Como isso nós sabemos hoje que não é uma coincidência. Se você pegar, tá, essa costa da América do Sul e você virar um pouquinho ó, e trazer para cá, é o mesmo formato, pessoal. Ó. Você tem um formato desse continente, tá? Muitas pessoas, a partir das grandes navegações, né, no final da Idade Média, do Renascimento, quando emanou a ciência saiu das profundezas do teocentrismo, tá? E a ciência, ela ressurgiu, e entre elas uma ciência geográfica que é a cartografia. E aí começaram a surgir os mapas-mundos, um deles é o mapa de Mercator. E esse cara, ele fez esse mapa-mundo e começou a dar forma a esses continentes nesse mapa. E a galera começou a ver uma coisa, caramba, olha só, o formato dos continentes. Só que muitas pessoas achavam que isso poderia ser, mas lógico que ficavam caladas, ficavam contidas. Né? Porque, primeiro, você precisava provar. Tem duas coisas, tá, pessoal? Duas informações que vocês podem defender. Uma hipótese e uma teoria. Tá? Geralmente, o que se defende muito hoje é a hipótese. A hipótese é quando você tem um entendimento de algo ou defende algo, mas que você não tem comprovação. Você fica em cima do achismo, então isso é uma hipótese. Para ser uma teoria científica, você tem que provar, tá? Então, muitas pessoas viram isso, passou despercebido, ou não quis provar, ou achou que foi só coincidência, entendeu? Só que teve um cara chamado Alfred Wegener, tá? Que esse cara aí, em 1912, ele propôs uma teoria. Não é uma hipótese, ele tinha uma hipótese, mas ele propôs uma teoria porque ele caiu em campo para tentar provar. O que é que ele disse? Cara, isso não é coincidência, não. Um dia esses continentes estiveram todos juntos, unidos, num único megacontinente, do qual ele deu o nome de Pangeia, tá? Que é esse aqui, ó. Então, na concepção dele, todos os continentes um dia estiveram juntos. E por algum fenômeno, tá? Por alguma força interna do planeta, esses continentes eles se movimentaram. E eles tenderam a se afastar. E essa teoria ela ficou conhecida como teoria da deriva continental. Por quê? Porque é de onde derivou os continentes, tá? Wegener, galera, ele foi desafiado a provar. A comunidade científica desafiou. Cara, beleza, você apresentou aqui sua teoria, pois agora, para ser ciência, você vai ter que apresentar os indícios, as provas científicas. Senão, você não vai passar de uma hipótese, tá? Como tantas outras. E Wegener caiu em campo, tá? Começo do século XX não tinha a tecnologia que nós temos hoje, de satélite, né? GPS. Ele teve que cair em campo. A primeira coisa foi essa, bem claro, né? Ó, olha o formato. América do Sul, África. Olha só, cara, isso não é coincidência, isso não pode ser coincidência, tá? Mas isso não era suficiente. Ele tinha que ter mais evidências científicas. A segunda evidência foi através de pesquisas geológicas. Wegener descobriu, gente, através de escavações, que existiam estruturas mineralógicas. Quando eu digo estrutura mineralógica, é o que compõe a rocha, tá, galera? A rocha é um agregado, é um conjunto de minerais. E ele descobriu que as características dos minerais de algumas regiões do litoral do Brasil eram iguais, quase tal qual, ao de algumas praias da África. Um exemplo, Fortaleza, tá, aqui, ó, capital do Ceará, que fica bem aqui, e a capital da Nigéria, Lagos. E eles fizeram, pessoal, a comprovação científica que os minerais eram idênticos, tá? E isso afastado a milhares de quilômetros para o oceano. Então, segundo indício, tá? De Wegener. Terceiro indício, pesquisa paleontológica, tá? E arqueológica. Eles fizeram escavações e encontraram fósseis de animais parecidíssimos, tanto geneticamente como fenotipicamente, tá? Entre eles, tá? E eles encontraram fósseis de animais em vários continentes separados por milhares e milhares de quilômetros de oceano, né? Então isso só poderia ser uma prova de que, na verdade, um dia eles não estavam separados. Que quando essa galera existiu em eras geológicas antigas, há, sei lá, 300 milhões de anos atrás, no Mesozoico, tá? Essa galera aqui, na verdade, transitava pela mesma região, só que o planeta fazia parte de um único continente, que era chamado de Pangeia, tá? E a quarta, né, evidência, ainda com pesquisa de campo, tá? Ele encontrou vestígios de glaciação. Vocês sabem, gente, que esporadicamente, diversas vezes, o nosso planeta ele encarou um período glacial, que é a queda brusca das temperaturas, tá? Por diversas vezes. Então, ele conseguiu encontrar vestígios de glaciações em regiões dos continentes onde, tá, eles eram unidos, principalmente na região sul desses continentes. Então, mais uma evidência da teoria aí de que Wegener tentava provar sobre a sua teoria da deriva continental, ok? Só que tem um detalhe, gente, tá? Tem um detalhe.
ainda não foi suficiente. Wegener mostrou muitos indícios, ele mostrou muitos vestígios, muitas pesquisas de campo, porém ele não soube explicar um detalhe cabal. Faltou ele dar uma explicação cabal para ter sua teoria provada definitivamente. Uma pergunta: você numa teoria científica, você não pode deixar lacunas, ou então essas lacunas não podem desconstruir o seu trabalho. Ela pode vir, ser implementada, ser complementada pelo trabalho do outro, tá? Mas tem coisas que são primordiais, que você precisa explicá-las. Isso faz parte da pesquisa científica, tá? Tá bom. Você está dizendo, Wegener, assim os caras falaram, tá? Você está dizendo que os continentes se separaram. Beleza. Você me mostrou vários indícios. Tranquilo. Só que me diga uma coisa, como? O que faz esse continente separar? Por que os continentes estão se movendo, ou se moveram? É o vento? São as marés? São os titãs gregos, romanos, que estão mexendo nesses continentes? Tá? Wegener não soube explicar, tá, gente, isso. Por isso que a sua teoria não foi definitivamente aceita, tá? Ela foi aceita por uma parte da comunidade científica, mas uma parte não aceitou. Porque Wegener, gente, ele não tinha uma coisa que nós temos hoje. Hoje, se você pegar uma imagem de satélite, você pega uma imagem de satélite da década de 60, não, de 70 e 80, e pega uma atual, você vai ver que houve um deslocamento dos continentes. A gente consegue ver isso, tá? É notório, através da imagem de satélite. Mas na época de Wegener, não. Ele não tinha essa tecnologia. E a teoria de Wegener, gente, ela só foi provada definitivamente com outra teoria que veio surgir na década de 60, por conta principalmente do desenvolvimento tecnológico. Na década de 60, eu vou pegar a história, tá? Não sei se o professor de história está aí. Na década de 60, a gente viveu o auge, tá? De um conflito de boca, de um conflito de ameaças que dividiu o mundo numa ordem bipolar, tá? Que foi a Guerra Fria, que foi uma guerra de interesses, de conflito, de propaganda, de ameaça entre duas potências que emergiram da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética. O mundo capitalista, liderado pelos Estados Unidos, o primeiro mundo, tá? O segundo mundo, que era o mundo socialista, liderado pela União Soviética. E o terceiro mundo era o mundo, né, capitalista dos países subdesenvolvidos, que também estava na esfera dos Estados Unidos, como é o caso do Brasil, tá? Mas o que acontecia? A galera brigava, cara. Ah, eu tenho um foguete que vai mais longe. Ah, eu mandei um homem primeiro para a Lua. Ah, eu mandei um homem primeiro para o espaço. Ah, eu tenho um míssil balístico que vai no outro continente. Aí o outro Hollywood fazia um filme do 007. E aí Moscou fazia um filme também de um agente, né, soviético, entendeu? Vocês veem que os filmes de Hollywood do 007, o inimigo é sempre um russo. Então era uma guerra de propaganda. E essa guerra também ia para o campo tecnológico, tá? Era uma disputa em tudo. E principalmente de espionagem. E eles inventaram um equipamento, cara, que até hoje ele é magnífico, a sociedade utiliza muito, mas o equipamento ele foi inventado com objetivo bélico, tá? Assim como muitos outros, como satélite, como até alguns medicamentos, como antibiótico que nós temos, foi inventado aí nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, mas acho que a única coisa que a guerra deixa de positivo para a gente é isso, né? São os avanços na medicina, os avanços na tecnologia, o único legado positivo que uma guerra pode deixar para a gente, porque o resto, né, a gente sabe quais são as consequências. Eles inventaram um equipamento chamado sonar. Esse equipamento ele é colocado na fuselagem do submarino, tá? E o submarino, galera, americano, quando ele estava aqui transitando no Oceano Atlântico, tá, ó, policiando, ver se não tinha nenhum soviético gaiato aqui tentando invadir nossas fronteiras e trazer a influência dele aqui para a América do Sul, que era o quintal dos Estados Unidos. E, infelizmente, alguns países não deixou de ser, né? Como o Brasil agora, mas espero que mude um pouco, né? Acho que agora os mares são outros. Mas olha só, tá? Então eles estavam aqui policiando o Oceano Atlântico, essa região. E aí, galera, quando eles jogaram o sonar é assim, você joga porque você não joga a onda de rádio. O rádio, você joga através dos gases, tá? Principalmente na ionosfera, que é uma camada da atmosfera. Você joga os gases, ou a onda de rádio, e aí essa onda de rádio se propaga e vai levar informações. Mas se você jogar uma onda de rádio no mar, na água, ele não vai, ele não anda. Não anda, não sai do canto. Mas tem uma coisa que sai do canto. Lembra quando vocês vão para um açude ou para um rio, e aí tem aquele gaiato que pega duas pedras e fica batendo debaixo d'água? Né, enchendo o saco, aí você fica querendo saber quem é o filho da mãe que está batendo essas pedras, e tem que estourar o tipo de todo mundo. E o som ele fica alto, galera, ele se propaga. Por quê? Porque o som ele se propaga na água, tá? Na molécula de hidrogênio líquido. Ele se propaga muito, tá? Então eles inventaram esse equipamento chamado sonar. Eles emitem uma onda de som na água, e quando essa onda de som ela batia no fundo do oceano que ela voltava, ela dizia como era a forma do oceano que estava passando. E se tivesse alguém embaixo do submarino, ou outro submarino, ou qualquer coisa, tá? A galera ia descobrir, porque quando o sonar voltasse, ia dar a forma do que está lá embaixo. É que nem quando os barcos procuram o submarino, eles jogam o sonar também.
E aí, quando a onda de som volta, que ela bate no obstáculo e volta, ela retorna, e aí dá o formato do objeto que ela bateu. Aí a galera jogou a onda de som aqui no meio do oceano. O que é que eles achavam? Se eu não tenho um rio, se eu não tenho vento, se eu não tenho erosão no fundo do oceano, eu tenho erosão na margem, né, dos continentes, na maré, da praia, mas no fundo do oceano eu não tenho. Então, o que é que se pensava? Que o fundo do oceano era plano, reto. Só que quando essa onda sonora ela voltou, os caras tomaram um baita susto, galera. Um susto gigantesco. Por quê? Porque ela voltou dando uma forma de como se tivesse no meio do oceano, que o Brasil e a África, entre a América do Norte e a Europa, tivesse uma cadeia de montanha. Uma cadeia de montanha gigantesca, que ia daqui, ó, vinha dessa região até aqui, ó, uma cadeia de montanha, gente, ó, embaixo do oceano. Os caras falam, como é que isso é possível? Adivinhe quem os caras lembraram? 60 anos depois. Lembraram lá do nosso companheiro Wegener. Eles disseram, caramba, Wegener estava certo. Wegener estava certo. Esse local que nós encontramos, gente, é o local exato, é a cicatriz de onde a América do Sul se separou da África. E aí os caras provaram a teoria do Wegener. Infelizmente, gente, Wegener não estava mais vivo para comemorar mais essa descoberta. Mas a sua teoria foi provada definitivamente, porque foi criada uma outra teoria. E essa teoria, ela foi chamada de tectônica de placas, tá? E essa teoria diz o seguinte: ao contrário do que nós pensávamos, que os continentes eram uma massa só, era uma crosta só, a crosta da Terra era rígida e ela era única, tá? Se descobriu que não. A crosta, essa camada mais superficial da Terra, ela é toda fragmentada, toda quebrada, tá? Ela é toda fragmentada, fraturada. E essa crosta, galera, ela está se movimentando em cima do manto, tá? Que a gente chama de astenosfera, ou manto, que é essa camada que está abaixo da crosta. E ela se movimenta, tá? Ela é toda quebrada e está se movimentando. É como se os continentes estivessem montados em cima de uma placa que se movimenta, em cima do manto. E essa teoria, eles chamaram de tectônica de placas, que diz que os continentes estão montados nessas placas, elas estão em movimento, e Wegener não soube explicar isso. E agora essa teoria vem explicar isso. Olha essa imagem. Isso aqui é uma imagem de satélite, tá, gente? De infravermelho. Que essa imagem já está tirando o oceano. Olha que incrível. Olha como é o formato do oceano, gente. Ao contrário do que pensava que o oceano era todo reto, olha como é o formato do oceano. O oceano é todo irregular, todo acidentado, todo cheio de relevos. E tem uma cadeia de montanhas gigantescas, ó, que atravessa todos os oceanos, ó. Sai aqui do Oceano Atlântico, passa pelo Oceano Índico e vai para o Oceano Pacífico. Porque, na verdade, isso aqui é a cicatriz. É como se fosse o local que você cortou o continente e aí você foi rasgando, separando, e essa cicatriz, ela ficou. Como se fosse a cicatriz ponteada. Então, aqui, ó, olha como não é coincidência. Olha o formato dessa cordilheira. Olha o formato da América do Sul. Olha o formato dessa cordilheira. Olha o formato da África. Olha o formato dessa parte aqui, gente. Olha o formato do continente africano. Então, é incrível, tá? Então, essas imagens, essa tecnologia, ela provou definitivamente a teoria de Wegener, tá? Que é a teoria de tectônica de placas. E os caras ainda disseram mais. Por que esse continente eles se movem? Embaixo, gente, ó, aqui embaixo dos continentes, você tem o quê? Você tem um manto. E esse manto, galera, ele tem diferenças de temperatura. Lógico que é acima de 2.700 graus em qualquer canto, mas tem canto que é 5.000. Por quê? Porque o núcleo ele é mais quente ainda. Embaixo do manto eu tenho um núcleo. O núcleo é acima de 5.000 graus. Resultado, o manto que está lá embaixo, mais próximo do núcleo, ele está mais quente que esse que está aqui na superfície. Ó. Não é que esse está frio, ele está menos quente. Esse que está embaixo está mais quente. É como se você pegasse uma panela de mel e esquentasse. Sopa. Você vai ver que a água, quando ferve, ela ferve por igual porque a água ela é líquida. Mas se você ferver a sopa ou o mel, ele vai ferver de maneira diferente. O que está lá embaixo vai ferver primeiro, vai subir, fica mais leve, e o que está em cima vai descer. Aí você vai olhar como a sopa vai estar fazendo assim, o mel. Vai estar fazendo um movimento circular. E esse movimento circular a gente chama de movimento convectivo. A mesma coisa acontece com o manto. O manto não é líquido, ele é viscoso. Então o manto que está embaixo está mais quente, o que está em cima está menos quente. Então ele vai subir. Ó. Ele vai subir sempre, o que está mais quente, o que está menos quente desce, e ele fica fazendo esse movimento aqui, gente, ó. Tipo um círculo. O que é que acontece? Esse movimento vai empurrando, ó. Vai, ao mesmo tempo que vai atacando a crosta, vai empurrando. Então ela ataca e fratura. E depois que empurra para cá. E os continentes
as placas tectônicas, elas vão sendo impulsionadas a tomarem direções diferentes, ou direções contrárias, ou até mesmo direções convergentes, se chocando, tá? Então, é isso que vai ele vai escapar do interior da Terra, e vai escapar aí da crosta e traz fenômenos que a gente chama de vulcanismo, tá? Então é isso que vai ocasionar o movimento das placas tectônicas. Então está provado definitivamente a teoria de Wegener. Ok, galera, até aqui? Alguém se perdeu? Alguém pulou aí da história? Como é que tá? Tá todo mundo comigo? Tranquilo até aqui? De boa? Me dê um okzinho aí, galera, me dê um feedback. Tranquilo aí para vocês? Ótimo, tá? Então tá todo mundo me acompanhando, né? Ótimo. Então todo mundo na mesma nave, né? Então bora. Bora continuar, tá? Então olha só essa outra imagem, como é bacana. Olha essa imagem aqui. Aqui é a mesma cordilheira que eu falei, tá, cara? Imagine que aqui, galera, é a América do Sul e aqui é a África, ó. E elas estão se separando. Vocês estão vendo que isso aqui tem como suas degraus. Cada degrau desse, pessoal, é uma era geológica de separação continental. Ou seja, eu tenho milhões de anos aqui, ó. Milhões de anos, aí se afastou mais, milhões de anos, se afastou mais, milhões de anos. Então eu posso deduzir que esse degrauzinho aqui, ó, desse relevo, é mais antigo que esse, não? Porque esse aqui esteve aqui, ó, e ele está se afastando. Em consequência disso, o oceano ele continua aumentando. Cada vez que os continentes se movimentam, se separam, o oceano ele continua aumentando, tá? Então a teoria está provada, e aí é isso que a gente chama de placas tectônicas. Só com um detalhe, tá, galera? Essas placas tectônicas, elas não têm um único movimento, elas têm vários. E a gente vai agrupar elas em 3 grupos, tá? De movimento de placas tectônicas. Deixa eu passar aqui para vocês. São 3 grupos. Tem as placas que eu chamo de divergente, tá? Tem as placas que eu chamo de convergente e tem as placas que eu chamo de transformante, tá? Nós vamos estudar esses 3 tipos de placas tectônicas, tá? Aqui eu tenho 3 movimentos diferentes. O primeiro, nós chamamos de movimento divergente. O nome está dizendo divergir. Se eu vou divergir de vocês, isso quer dizer que eu vou ter uma opinião contrária. Então, placa divergente, galera, é aquela placa que está se separando. Uma está indo numa direção e a outra na direção contrária. É o que está acontecendo com a América do Sul e com a África. Elas estão em direções opostas, tá? Qual é a consequência disso, professor? O alargamento do fundo do oceano. Cada vez que ela separa, o Oceano Atlântico vai ficando maior. Vocês concordam comigo que teve uma época que o Oceano Atlântico não existia? Consegue entender isso, gente, quando eu digo que o Oceano Atlântico não existia? Assim como não existia o Oceano Índico, assim como não existia o Oceano Pacífico. Existia um único oceano. Se eu tinha um único continente, Pangeia, ao redor do Pangeia eu tinha um único oceano. Como era o nome desse oceano, professor? Pantalácio. Era o único oceano. Mas aí, quando os continentes se separaram, esse Pantalácio também ficou todo fragmentado. Aí surgiu vários. E aí surgiram os oceanos. Tá? O Oceano Atlântico ele continua sendo alargado. Ele continua sendo expandido porque os continentes estão se separando ainda, tá? Então você tem afastamento dos continentes. E esse afastamento dos continentes vai ter consequências. Vai ter o quê? Vai ter sismos. O que é que são sismos? Abalos. Tremores, que nós vamos estudar já já. E vulcões, tá? Vai ter vulcões. Porque se eu tenho a separação, eu vou ter uma falha. Eu vou ter uma fratura. Se eu tenho uma falha, alguma coisa vai sair do interior da Terra. O que é que vai sair? O magma, tá? Vai sair a lava, que é o que nós vamos ver daqui a pouco, tá? Então aqui eu tenho uma imagem de 2 placas divergentes, tá? A placa aqui da América do Sul, a sul-americana e a placa africana, tá? Elas estão se separando e entre elas você tem uma cadeia de montanha, que é chamada de cadeia mesoceânica, tá? Ou espinha dorsal do Oceano Atlântico. Por quê, professor? Porque tem um tipo formado um S, ó. Parece uma coluna espinhal. Ela é chamada de espinha dorsal do Oceano Atlântico, tá bom? O segundo tipo de placa, galera, é chamado de placa convergente. Ó, a placa divergente diverge, se separa. A placa convergente faz o quê, professor? Se choca, se esbarra, tá? Placa convergente, elas estão convergindo. Lógico que eu já posso deduzir o quê? Que aqui a intensidade, as catástrofes, elas tendem a ser maior. A intensidade dos tremores de terra tende a ser maior, tá? Porque aqui eu tenho um movimento abrupto de choque entre as placas tectônicas. Exemplo, a América do Sul. Ah, professor, mas você não disse que a América do Sul é uma placa divergente? Ela é uma placa divergente da África, tá? Deixa eu voltar aqui o mapa. Vou mostrar para vocês, ó. Deixa eu voltar aqui nas placas tectônicas. Cadê? Tá aqui, ó. A América do Sul, ela é divergente da África, tá vendo, ó?
Só que quando a América do Sul vem para cá, tem essa placa aqui chamada de Nazca, que ela não está indo na direção, não está correndo com medo. Aí corre que vem a América do Sul, corre, não, ela está indo para cima, ó. Elas estão se chocando, tá vendo? A placa da América do Sul com a placa de Nazca. Então, essas placas é o que nós chamamos, galera, aqui de placas convergentes, tá? São aquelas que estão se chocando. E aí eu tenho como exemplo a placa da América do Sul. Eita, vem digeirinho, peraí. A placa da América do Sul e a placa de Nazca, ok? Deixa eu voltar lá para o nosso slide onde nós estávamos. Bora, pronto, tá? Aí o que acontece, galera? Olha que interessante. Eu tenho duas placas chocando. Existe uma lei da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então, alguém vai ter que ceder. Alguém vai ter que ceder. O mais fraco tem que ceder, né? Não dá para ocupar o mesmo espaço. Só o que acontece? Eu tenho aqui a placa da América do Sul e a placa de Nazca. Olha só. A placa de Nazca, por ser mais pesada, porque é uma placa oceânica de basalto, ela vai descer, ó. Tá vendo? Ó? Quando ela chocar aqui, ela vai descer, ó. Pá! Ela faz um movimento chamado de subducção. Ela desce, ó. Enquanto a placa da América do Sul, que não tem como descer, que a outra está descendo, o que ela faz? Ela sobe, ela se enruga. É como se ela se dobrasse, galera, ó. Tá chocando, ela se dobra, ó. Ó, América do Sul se dobrando, ó. O que é que isso vai gerar, professor? Uma cadeia de montanha. Isso vai gerar um dobramento. O nome é esse, dobramento. E como ele aconteceu recentemente, o planeta tem 4,6 bilhões de anos, né? A separação dos continentes aconteceu há mais ou menos uns 65 milhões de anos. Então isso é novo, tá? Para a idade do planeta. Por isso que eu chamo de dobramento recente, que na verdade são as cadeias de montanha. Então o que você tem lá na América do Sul, no Chile, na Argentina, na Patagônia, que é aquela cordilheira dos Andes, aquela grande cadeia de montanha, na verdade é o continente que foi dobrado, viu? Foi dobrado pelo choque de placa tectônica. E isso tem em todos os continentes. Quer ver? Ó? Estados Unidos, cadeia das rochosas. Europa, os Alpes suíços, os Alpes franceses, os Alpes italianos, né, que a galera estribada gosta de ir, né? O Himalaia, na Ásia, tá? A cadeia de Atlas, que fica na Europa. Então, são cadeias de montanha ocasionadas pelo choque de placas tectônicas. E essas regiões é muito suscetível a ter terremoto, é muito suscetível a ter vulcões, tá? Porque é uma região de atrito, é uma região de choque de placas tectônicas. O terceiro tipo de placa, galera, é esse aqui. Cadê? Pronto. O terceiro tipo de placa, nós chamamos de placa deslizante, ou também chamado de placa transformante. Ela nem está se chocando, e ela nem está se separando. O que ela está fazendo, professor? É como se estivesse roçando. Ó. É como se ela estivesse deslizando. Uma está indo para o norte e a outra vindo para o sul. Ela está fazendo isso aqui, ó, deslizando. Tá? Fazendo esse movimento de deslizamento. Professor, isso pode gerar terremoto, vulcão? Pode sim. Onde é que isso acontece? Nos Estados Unidos. Existe uma penínsulazinha lá na Califórnia, bem aqui, ó, que é a Califórnia, tá? Que fica no litoral oeste, no Pacífico, no Oceano Pacífico. Existe uma penínsulazinha da Califórnia, onde fica uma cidade que vocês conhecem, já ouviram falar muito, Los Angeles, tá? Que essa penínsulazinha aqui, cara, por incrível que pareça, gente, ela não faz parte da placa da América do Norte, do resto dos Estados Unidos. Ela faz parte de outra placa, que é a placa do Pacífico. Professor, isso quer dizer que um dia ela pode separar? Ela está se separando. Los Angeles, ela está noutra placa tectônica diferente dos Estados Unidos. Então vai chegar o dia que aquela península onde está Los Angeles, na Califórnia, ela vai se separar dos Estados Unidos, tá? Professor, isso pode acontecer hoje, amanhã, daqui a 1000 anos, daqui a 50 mil anos, daqui a 1 milhão de anos, ninguém sabe. Mas quando isso acontecer definitivamente, vai ser um dos maiores tremores de terra que a Terra já viu, tá? É uma região suscetível, uma região de atenção. Lá tem várias estações de monitoramento de sismos, porque é uma região delicada, tá? Olha o que é essa imagem aqui. O nome disso aqui, pessoal, é Falha de Santo André, ou também chamado de Falha de San Andreas, tá? Aqui é realmente o local onde tem as duas placas se separando, e um pedaço da Califórnia está indo embora. Está se separando dos Estados Unidos, porque é uma placa transformante, também chamada de placa deslizante. Ok, galera, até aqui, tranquilo? Os 3 tipos de placas tectônicas, convergente, divergente e transformante. Todo mundo conseguiu acompanhar? Alguém tem dúvida? Facinho? Fácil? Eita, que coisa boa, galera. Galera aqui saca ligeiro, viu? Galera, pega no ar. Show de bola. Continuando, tá, galera? Então, tá aqui o resumo, as 3 placas. Eu posso mandar esse slide aí para a escola, tá? E a escola pode encaminhar para vocês. E aí, pessoal, a gente chega agora no fruto da aula. A gente chega agora no nosso objeto de estudo, que é as consequências. Quais são as consequências desses movimentos das placas tectônicas? É o tectonismo.
E quando eu falo de tectonismo, gente, eu estou falando do conjunto de fenômenos, tá? O conjunto de fenômenos que emanam desses movimentos das placas tectônicas. Abalos sísmicos, e aí entra terremoto, entra maremoto, vulcanismo, tá? Falhas geológicas, fossas submarinas, tá? Tudo isso eu chamo de tectonismo, tá? Que é gerado aí pelo movimento dessas placas tectônicas. Por isso o nome tectonismo. Olha essa imagem. Aqui é como se fosse uma cadeia de montanhas. Vocês estão vendo aqui que o que é que foi aconteceu? Ó, pelo choque da placa, a crosta, gente, ela foi dobrada, tá vendo? Ela enrugou. Tá vendo aqui? Essa linha de rocha era reta. Mas quando a placa se chocou, ela se enrugou. Ela se dobrou. É isso que é uma cadeia de montanha, gente. A cadeia de montanha é isso. É a crosta que foi dobrada, tá? Por conta do choque de placas tectônicas. Tá aqui a imagem. Volta a imagem. Olha aqui. Olha essa imagem. Imagina que aqui, essa rocha aqui era um derramamento vulcânico, mas ela era reta, porque a lava vem reta, tá vendo? Ou no máximo ela vem suavemente inclinada, né? Mas ela era assim, ó, plana. Só que o que aconteceu? Houve o choque da placa, se dobrou. Aí ela. Olha um dobramento. A rocha dobrada. E isso é dobrado por conta do choque de placas tectônicas. Tá? Beleza? E aí a gente chega nos exemplos de tectonismo. O primeiro são os vulcões, tá? Que é uma das maiores forças da natureza. Só com detalhe, tá, galera? Não confundam vulcão com vulcanismo. Quando eu tenho um vulcão, eu tenho vulcanismo. Mas não necessariamente vulcanismo tem vulcão. Eita, professor, baldeou, foi tudo agora. Como assim? Como é que vulcanismo é diferente de vulcão? É. Sabe por quê, gente? O que é vulcanismo? Vulcanismo é um processo onde a lava, o magma, que está no interior da Terra, ele encontra uma fissura, uma brecha, e ele consegue chegar na superfície. Ele aflora, tá? Ele escapa por alguma brecha. Isso é chamado de vulcanismo. É quando o magma ele acende, ele chega na superfície. Mas é obrigado a ter um vulcão desse, um cone, essa montanha? Não. Não é obrigado a ter uma montanha, não. Pode ter só um buraco lá. Só uma cratera, um furo, um orifício, tá? Na crosta. Aí vai sair o magma. Aí isso é vulcanismo. Só que com o passar do tempo, se esse derramamento de magma formar esse relevo, que parece uma montanha, que tem a forma de um triângulo, de um cone, aí eu tenho um vulcão. Sacam isso aí, gente? Conseguem entender? Conseguem entender como o vulcão é a consequência do vulcanismo? Mas não necessariamente no vulcanismo eu vou ter um vulcão, tá? Mas aqui no caso nós vamos ver o vulcão, que é essa forma de relevo que vocês conhecem, bem característica, tá? Bem fácil de entender. E o vulcão, gente, ele tem algumas partes. Quais são as partes do vulcão? Primeiro é a câmara magmática. Essa que está lá no interior da Terra, tá? É onde está o magma. Ele está armazenado lá no manto e vai subir, tá? Depois eu tenho a chaminé. O que é a chaminé? É esse duto aqui, igual a chaminé de uma fábrica, a chaminé da churrasqueira, entendeu? Tá aqui a chaminé, é onde vai escapar o material, tá? Vulcânico. Aí eu tenho, pessoal, chaminé secundária, né? Alguma chaminé secundária. Eu tenho o cone, que é o cone do vulcão, e por último eu tenho a cratera, que é a boca. A boca do vulcão, tá? É onde escapa o material magmático, ok? E que tipo de material sai de um vulcão, professor? Vários tipos, tá? Tem material sólido, gasoso e líquido. Líquido que eu digo é pastoso, tá? Quais são os materiais sólidos, tá? E aí eu chamo esses materiais, tá aqui eles, ó, de materiais piroclásticos. É o que é expelido pelo vulcão. O pessoal acha que o vulcão só sai lava. Não, viu? O vulcão joga pedra, o vulcão joga cinza, o vulcão joga umas pedras, galera, que nem tá totalmente sólida. No meio dela tem lava. Quando essas pedras batem no chão, ela explode. Por isso que é chamado de bomba, tá? Então, o vulcão ele joga vários materiais, não só a lava, né? E esse material a gente chama de piroclástico, tá? Só que além desses materiais, o vulcão também joga cinzas, gases, enxofre, dióxido de carbono, tá? Vários gases, e entre eles a maioria tóxico, extremamente corrosivo, em alta temperatura, que pode passar de 1000 graus, tá? E a lava? Eu acho que se eu disser para vocês aqui que o menos perigoso é a lava, viu? O pessoal acha que a lava é o mais perigoso, não. A lava, gente, ela é como aquele rio lento, ela vai escoando, dá tempo pra galera fugir da lava. Agora, da cinza, quando o vulcão explode, e do material piroclástico, cara, as cinzas, como no Krakatoa, por exemplo, elas chegaram a ter uma velocidade de 300, 400 km por hora. Não dá pra correr não, meu irmão. Tem perna pra isso não, tá? Realmente, como o exemplo de Pompeia que nós vamos ver, a cidade foi destruída. Porque o vulcão, gente, ele pode, a lava sair solta, e é tranquilo quando a lava sai solta, tá? As fumaças são mais prejudiciais ainda do que a lava. Porque a lava, de certo modo, ela é previsível. Você consegue fazer um plano estratégico de evacuação. Isso se a lava estiver saindo livre, tá? Agora, se o vulcão estiver entupido, e em vez da lava sair livre, chega um momento que ele está entupido igual uma panela de pressão, o que é que acontece? Ele explode mesmo, voa as bandas pelos ares.
e aí voa aquelas rochas enormes, e as cinzas elas saem na velocidade de centenas de quilômetros por hora, varrendo tudo. Aí é catástrofe, tá? Isso já aconteceu na história da humanidade várias vezes, que é o que nós vamos ver. Um exemplo do Havaí. O Havaí, o Kilauea, agora que eu estou falando com vocês, está saindo lava. O Kilauea é um vulcão ativo, sai lava todo dia. O Havaí é uma ilha vulcânica em expansão. Mas a galera tá lá, a galera vai bem pertinho da lava, vai olhar para ela, sabe para onde é que ela tá indo, entendeu? Agora, se tivesse fumaça, pedra voando, a galera não tava perto não, tá? Que aí é um vulcão mais agressivo, ok? E aí vamos ver, gente, algumas consequências, tá? Do processo de vulcanismo. Quais são as consequências? Eu vou mostrar para vocês algumas imagens. Essa primeira aqui é a distribuição dos vulcões no mundo. A galera acha que tem pouco vulcão no mundo, né? Tem pouco? Olha aí. Olha a quantidade de vulcão que tem no planeta, gente. É bem pouquinho, né? Mas o Brasil, você vê aqui que o Brasil é um... Olha o formato do Brasil. Para o Brasil, pelo menos nisso, nós temos sorte, tá? Do ponto de vista tectônico, o nosso país é um país abastado. Nós temos muita sorte, galera. Por quê? Porque o Brasil está no centro de uma placa tectônica. Nós estamos no meio, ó. Como o Brasil está no meio, ele nem está numa área de choque, e ele nem está numa área de separação, e nem está numa área de choque. O Brasil está no meio. O Brasil nem tem vulcão, e nem tem grande terremoto. O Brasil tem terremoto. O que o Brasil não tem é grande terremoto, tá? Então o Brasil tem sorte, mas olha a quantidade de vulcão. E a maior parte deles gente, está nessa região aqui, ó, que é chamado de Círculo de Fogo. Aqui é o Oceano Pacífico, é por isso que é chamado de Círculo de Fogo do Pacífico, tá? Essa região aqui, ó, é onde está concentrada a maior parte do vulcão. E 80% dos vulcões estão embaixo dos oceanos, tá? Apenas 20% estão nos continentes, mas trazem preocupação. Exemplo de alguns vulcões, os mais ativos do mundo, tá? A gente tem aí o Kilauea, que é um vulcão ativo, que está criando até hoje aí do Havaí. Temos o Etna, na Itália, tá? Nós temos aqui o Krakatoa, que eu vou falar dele também, que ocasionou uma catástrofe aí no século XIX. E temos aqui o Monte Santa Helena, que na década de 70 também explodiu literalmente nos Estados Unidos. Tá vendo esse buraco aqui, ó? Na década de 60, esse vulcão ele explodiu. Então, esse buraco era assim, é como se fosse uma montanha. Isso aqui voou pelos ares, tá? A panela de pressão ela explodiu mesmo, foi uma explosão gigantesca, foi pelos ares, tampa da panela de pressão. Porque esse vulcão estava preso. Então, quando ele entrou em atividade, foi de uma vez, tá? E aí acabou explodindo. E eu vou mostrar para vocês algumas consequências. Vocês estão vendo essas estátuas? E eu vou corrigir a palavra. Isso não é estátua. Isso são fósseis, tá? São fósseis de pessoas que existiram, tá? Aqui eu vou mostrando para vocês a cidade de Pompeia. A cidade de Pompeia, gente, era uma cidade romana, tá? Uma cidade romana das mais prósperas, tá? Das mais prósperas, ela tinha arenas de gladiadores, era a cidade das termas, onde muitos romanos iam, porque era o melhor parque de termas que tinha em Roma, ficava na cidade de Pompeia, uma cidade abastada mesmo economicamente, tá? E portuária. Só que Pompeia ficava na beira de um monte, chamado Monte Vesúvio. Só com um detalhe, o bicho não era um monte. Na verdade, o bicho era um vulcão. Só que a galera não sabia. E no ano de 79, galera, tem até o filme Pompeia. Durante muitos anos, a montanha ela deu indícios de que alguma coisa estava errada. Tremor de terra, um balanço aqui, um balanço ali. Só que a galera não sabia o que estava acontecendo. Às vezes achava que eram os deuses enfurecidos, e aí fazia lá um ritual e acalmava os deuses, tá? Beleza? Os romanos, né? Já existia o cristianismo, né? Claro, no ano 79 depois de Cristo. Mas a cidade de Pompeia, a maior parte era romana e acreditava nos deuses romanos, tá? Então, o que acontece? Aí o vulcão deu vários... A montanha, né, que ele chamava. Deu vários indícios que o negócio não estava bom. Só que a galera nunca entendeu. Só que no ano 79 depois de Cristo, esse monte, que na verdade não era um monte, era um vulcão, ele explodiu. Foi pelos ares, tá? Ele explodiu sua cratera e não foi uma coisinha de sair lava um pouquinho, a galera via lava saindo, não. Literalmente ele explodiu, galera. Ele jogou cinzas a centenas de quilômetros na atmosfera, tá? Cinzas se espalham lateralmente por centenas de quilômetros também, a velocidade gigantesca. Rochas, tá? Material piroclástico e lava. Resultado, não deu tempo nem a galera correr. A galera foi surpreendida. E Pompeia sumiu do mapa. Quase não tem indício, poucas de pessoas tenham sobrevivido, tá? Poucos indícios mesmo históricos. A maior parte das pessoas realmente sucumbiu. E a cidade sumiu do mapa, não foi mais encontrada, tá? E foi esquecida durante 1.600 anos. Pompeia, gente, isso foi no ano 79 depois de Cristo. Pompeia só foi descoberta através de escavações arqueológicas no ano, se eu não me engano, de 1773. Final aí do século XVIII. Ela foi descoberta e foram escavando e encontrando. Isso aqui que vocês estão vendo, na verdade, são pessoas. E o incrível, tá, galera? A mistura de lama com cinzas petrificou os corpos das pessoas.
Tem corpos que você consegue ver a feição de medo no rosto, olha só. Isso aqui é uma feição de medo, tá? De susto. Foi só a reação que deu para ter. Você vê aqui pessoas abraçadas, ó, próximas. Mães abraçadas a filhos. Tem imagem de pessoas internas, tem imagem do cara ainda tirando pão do forno, entendeu? E foram petrificadas. E Pompeia hoje é uma cidade turística, tá? Para lembrar aí desse acontecido, né? Então, é uma das consequências que a gente teve aí, e uma das maiores consequências do processo de vulcanismo no mundo, tá? Pompeia. A segunda, pessoal, é a Ilha de Krakatoa, tá? Que fica ali nas Ilhas Índicas, tá? A Ilha de Krakatoa. A Ilha de Krakatoa, gente, tem um vulcão, que até hoje ele existe, chamado Vulcão de Krakatoa, tá? Era um conjunto de 3 ilhas. Em 1883, há mais ou menos aí 130 e poucos anos, 138 anos, esse vulcão ele entrou em erupção, tá? Esse vulcão entrou em erupção e 2/3 da ilha voou pelos ares. A ilha de Krakatoa ela foi destruída, tá? Também por um processo de vulcanismo, de um vulcão explosivo, tá ok? E a gente chega agora nos abalos sísmicos, tá, galera? Eu vou terminar a tempo, tá, galera? A hora aí, combinei com a Alan aí que repetiu um tempo, então nós vamos aqui até 7h30, tá? Aguarde aí, vocês não vão perder nada, tá? Pelo contrário, vocês vão ganhar. Aguenta as contas aí que 7h30 a gente faz aqui a conclusão da aula, prometo, tá? Então, olha só, a gente tem os abalos sísmicos. O que é que são abalos sísmicos? O nome já está dizendo, abalo, que é a pessoa abalada, eu levei um susto, eu tive um medo, eu tive uma raiva, eu estou abalado. Eu estou abalado porque o meu emocional não está bem, tá? Eu estou estremecido. Então, quando eu estou falando de terra, o que é um abalo? É um tremor. É um tremor. É quando a terra ela treme, é quando a terra ela balança, tá? E quando ela balança, através de quê? Através de vibração. A terra não é ferro, não é mineral. Então, o mineral, gente, ele se propaga a vibração. Se eu bato, por exemplo, num metal, essa vibração ela vai se propagar. A mesma coisa é a terra. Quando as placas elas se chocam, essa vibração ela vai se propagar, do choque delas, tá? É por isso que eu chamo de abalo sísmico, tá? É um abalo do choque das placas, tá? Ou separação, ou deslizamento, né, delas, e isso vai se vibrar por toda a placa tectônica. É por isso que o Brasil tem terremoto. O Brasil não tem choque de placa tectônica, mas o terremoto ele se propaga e chega até aqui. Só quando ele chega aqui, ele já perdeu força. Ele chega fraquinho. Então o Brasil tem sorte, ele não tem grandes terremotos, tá? E esses abalos sísmicos, galera, eles se originam por conta do movimento das placas tectônicas, como nós vimos, né? E aí nós vamos chamar disso de epicentro, viu, pessoal? Professor, o que é o epicentro? O epicentro é o ponto da superfície da Terra aonde o abalo sísmico, aonde o tremor ele foi sentido com mais força, tá? É o que nós chamamos de epicentro. Ah, professor, e onde ele se originou é no epicentro? Não. O epicentro é onde ele foi sentido com mais força. E como é o nome do local onde ele se originou, lá no interior da Terra? Aqui, por exemplo, ó, você chama de hipocentro, tá? É o local onde ele teve origem. O epicentro é onde ele foi sentido mais forte. E a intensidade, galera, de um terremoto, geralmente ele é medido, não dá para me medir assim, a força dele. Então, professor, como é que se mede? Pelo poder de destruição. Geralmente, um tremor de terra, ele é medido pelo poder de destruição que ele tem, tá? E foi criado uma escala para medir isso, tá? No começo do século XX, um sismólogo, tá, americano chamado Richter, ele criou uma escala para medir a força, o poder de destruição do terremoto e a força dele. E essa escala, galera, ficou conhecida como escala Richter, tá? Levou o nome do cara. E ela mede através de quê, professor? Do poder de destruição que fica e também através do que é mostrado pelo aparelho chamado sismógrafo. O sismógrafo é um aparelho que nem o eletrocardiograma. O que o eletrocardiograma faz? Ele mede a batida do coração. Desse jeito aqui, não é a batida do coração? Isso aqui, ó. Opa, perdão, batida do coração, tá? Ó. Isso aqui é a frequência da cardíaca, né? Ó. Só que o que o sismógrafo ele faz? Parecido. Só que ele mede o que? A vibração da terra. Tá vendo? Aqui ele vem legalzinho, paradinho. Opa! A terra tremeu. Ó. E um detalhe, viu, gente? Um terremoto ele nunca vem só. Sempre tem a réplica e as tréplicas. A gente chama de réplica mesmo, tá? Sempre tem os replicantes, que são tremores que vêm a partir do primeiro. E um detalhe, o primeiro nunca é o mais forte. Geralmente os que vêm depois sempre são mais fortes. Então a desgraça ela é pior, tá? Agora quando tem um terremoto grande, já se prepara. Aí vem, ó. Opa, a terra tremeu. Opa, tremeu de novo. Opa, o maior tremor, tá? Então aí você tem o sismógrafo. E aí o cara colocou uma escala, chamada de escala Richter. O que essa escala Richter ela faz? Ela mede esse tremor de terra aí justamente pelo poder de destruição dos terremotos. E ela vai de 2, gente, até 9, tá?
Essa escala Richter, ela vai de 2 até 9. 9, tá? São tremores pequenos, que quase nem se sente. Só é detectado por equipamento como o sismógrafo, tá? Até o 4, até o 3.9, ele é pequeno. Do 4 até o 6, já é um terremoto mediano, tá? Do 7 em diante é forte. Um 8, galera, e um 9, de 7 até o 9, já é uma coisa mesmo descomunal e já traz grandes dor de cabeça, grandes prejuízos, destruição, principalmente para a sociedade, principalmente no tocante à questão civil de construções, tá? Então, aí nós temos a escala Richter. Aqui é a distribuição de tremores pela Terra, tá? Vocês veem aí que não é coincidência, ó. Os locais que mais têm tremores, você vê que os locais que mais têm tremores são esses que estão mais escuros. E olha como não é coincidência, galera. Onde é que é mais forte? Onde é que se concentra a maior parte dos tremores? Na área de choque, ó, tá vendo? De convergência das placas tectônicas. São as regiões onde eu tenho a maior incidência de grandes tremores. Por quê? Porque na área de choque tende a ser maior a vibração sísmica dos continentes e da placa, ocasionando mais terremotos e tremores. Aí eu trago o exemplo de alguns tremores, entre eles o do Haiti em 2010. Como eu disse para vocês, o tremor, gente, ele é desigual também na questão das consequências. Por quê? Porque existe países como o Japão, por exemplo, que o engenheiro ele já arquiteta um prédio pensando num tremor de terra. O prédio ele tem como se fosse amortecedor. Os estádios, ele tem amortecedor para aguentar o balanço, o pulo da torcida. Os prédios no Japão já têm essa tecnologia. Para suportar, entendeu? Tremores de uma certa intensidade. Lógico que 9 não tem que aguente, né? Mas a maioria dos prédios consegue ficar em pé, tá? Já o Haiti não tem isso. O Haiti é um país pobre, um país subdesenvolvido, sem muitas condições financeiras, tá? Para investir nessa tecnologia de ponta, né? E no Japão, para vocês terem ideia, a galera tem até uma disciplina em sala de aula para as crianças, o que fazer diante do terremoto, o que fazer diante do tsunami. O Japão consegue evacuar uma cidade em questão de minutos, tá? Eles têm plano de evacuação. Então, acaba morrendo menos pessoas que em outros países. Por conta de quê? Por conta realmente da questão econômica e social, né? Então, também isso reflete uma desigualdade entre os países, tá? Nepal, que é uma cidade que fica lá no Himalaia, lá na cordilheira do Himalaia, que é uma região de choque de placas tectônicas entre a Índia e a Ásia, né? Que é ali Nepal, a China. E em 2015 também teve um grande terremoto de 7.4 na escala Richter. E ocasionou aí mais de 20 mil mortes, tá? Nesse país também. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. E por último, galera, que é o tema que eu dei para a aula, né? Que é o tsunami de Sendai. A gente tem tsunami. O tsunami também, ele é ocasionado pela tectônica de placas. Ele é ocasionado pelo tectonismo, tá? Só que o tsunami, ele é consequência de quê? Do terremoto? Não. Olha a palavra, terremoto. Terremoto é uma vibração que acontece na terra. O tsunami, ele acontece no mar. Então, como é que eu chamo? Quem sabe? Quem pode me dizer? O terremoto acontece na terra. O tremor que acontece no mar, como é que eu chamo? É terremoto? Alguém se arrisca? E aí? Bora lá. Alguém aí quer arriscar? Olha aí, galera, acontece no mar. Então, isso, Mirelle, não pergunte não, afirme, tá? Maremoto, isso, Beatriz, João Vitor, beleza, grato, tá? É o maremoto. O terremoto, ele acontece na terra, mas se essa vibração acontece no mar, eu chamo de maremoto, tá? E é isso que vai gerar o tsunami. O tsunami é uma consequência do maremoto. Professor, mas por quê? Olha só essa imagem aqui, ó. O que é que está acontecendo? Você tem aqui, ó, o choque de duas placas, tá vendo, ó? Duas placas chocando, ó. Uma descendo e outra subindo, tá vendo, ó? Isso vai gerar, gente, uma vibração. Essa vibração, ela se propaga e gera o tremor. E vai fazer com que a água, logo acima da região, ó, ela tenha um empuxo. Não tem quando tu joga uma pedra na água, a água não fica paradinha não, tá? O que ela faz? Ela cria umas ondas que vão se propagando, ó. Essas ondas, elas vão fazendo ciclos e vão se propagando para toda direção, né? A mesma coisa acontece aqui. Essa vibração vai criar um empuxo na água. E a água vai se movimentar, uma coluna gigantesca de água. Só que um detalhe, ela vai se movimentar, mas vai, ó, devagarzinho. Ó. Só que um detalhe, no alto mar, não dá nem para perceber, galera. Essa onda, ela é muito pequena. Ela pode ter uma altura de 1 metro. Só que é interessante a força descomunal de um maremoto. Ela pode ter uma velocidade de 800 km por hora. Mas a galera que está no barco nem se toca. Dá aquela mexida no barco, né, ligeira, mas a galera nem se toca. Tanto teve gente que nem viu o maremoto lá na ilha da Indonésia, nem percebeu, só percebeu o que tinha acontecido quando voltou para a terra
para deixar o pescado, por exemplo. A galera nem estocou. Porque a onda ela é ligeira, mas é baixinha. Só que o que acontece? Aquela onda baixinha, quando ela vai se aproximando do continente, olha o que vai acontecendo com o fundo do continente, ó, vai ficando mais raso. É a mesma coisa que acontece com a onda quando vocês vão para a praia. O vento vem soprando, ela vem baixinha. Só que quando chega perto da praia, o fundo da praia fica mais raso. É como se tu estivesse andando e uma pessoa bota o pé na frente. Quando a pessoa bota o pé na frente, tu não vai para trás, o teu corpo ele se projeta para frente. A mesma coisa é a água. Quando ela tropeça nesse fundo mais raso, esse assoalho oceânico mais raso, que ela tropeça, aquela onda que era pequena, ela se projeta e ganha altura. Tá vendo aqui, ó? Ela vai ganhar altura. Só que ela diminui a velocidade, né? Teve aí uma barreira, tá? Boa parte da energia vai ser despendida, então vai diminuir a velocidade. Que era 800 km por hora, vai para 80. Cai aí a 10%. Porém, o que era 1 metro, pode chegar a 15, a 20, a 25, a 30 metros de altura. E aí, galera, já viu, né? Os dois, Mirella, tá? Os dois. A gente tem terremotos aí que já mataram, aí, como exemplo, no Haiti matou 200 mil pessoas. E o maremoto na Indonésia matou 230 mil pessoas, tá? Então depende aí realmente da força, tá? Então os dois são forças terríveis da natureza, tá? Então olha só, essa onda ela diminui de velocidade, mas ela ganha altura, tá? E aí quando ela chega na praia, cara, ela esbarra, que vocês já viram, eu coloquei alguns exemplos, tá? Terremoto de Lisboa, aconteceu um grande maremoto, a cidade de Lisboa, poucas pessoas pensam, mas o Portugal é um país, gente, que monitora terremotos e maremoto, tá? Porque é um país que já teve sérios problemas e é suscetível a acontecer, terremoto e maremoto. Em 1755 teve um grande maremoto que praticamente Lisboa foi destruída, tá? Além do tsunami, aconteceram vários incêndios depois, tá? Então Lisboa foi destruída, tanto que Lisboa depois foi reconstruída, o Marquês de Pombal, ele reconstruiu Lisboa, mas já construiu com todo um conjunto arquitetônico e urbanístico preparado já para esse tipo de condição, tá? Pergunta, o descongelamento de geleiras também pode causar maremoto? Galera, causa ondas, mas dificilmente vai ocasionar um maremoto, entendeu? Que possa chegar até os continentes e causar grandes danos, tá? O que pode gerar aí são explosões vulcânicas e terremotos, maremotos, tá? Beleza? Então nós temos o tsunami de Lisboa. Faltou um? Não. É esse aqui, tá? O tsunami, galera, que aconteceu em 2004, esse aqui aconteceu na ilha de Java, na praia de Phuket, né, no país da Indonésia, onde no dia 24 de dezembro, foi 26, foi 24, posso dar no Natal, de dezembro, se formou um tsunami, galera, num ponto turístico, tá? Onde morreram 230 mil pessoas. Tem até um relato, porque assim, o tsunami quando ele vem, é que nem a água do mar. Antes da onda vir, o mar e volta. Tem quando tá tomando banho, quando vocês vão pra praia? Você vai tomar banho, o mar puxa, devolve. Puxa, devolve. Porque antes da onda se formar, primeiro ela puxa. Ó. Aí tu imagina uma onda de 15, 20 metros ou 30 metros, tá? Cara, foi uma puxada grande. Gente, o mar, ele retroagiu, ele voltou assim, o equivalente a 200, 300 metros. E mostrou até os corais. A lógica que muita gente que não sabia, ficou, vala que coisa linda. O fundo do oceano, em vez de correr, ficou olhando. Porque eles desconheciam isso, tá? E aí o que aconteceu, cara? Ficaram olhando, e quando veio aquela onda, não deu tempo de correr. E teve uma criança, gente, olha que coisa interessante, de 7 anos, uma criança finlandesa da Finlândia, que estava com a mãe de férias. E 15 dias antes das férias, ela tinha tido uma aula de geografia. Olha aí, ó, a importância da geografia, tá? Tinha tido uma aula de geografia, o professor tinha mostrado um vídeo sobre tsunami. E ela tinha visto quando se forma, a maré volta muito, entendeu? E na hora que a maré voltou, a criança avisou a mãe. Mãe, é um tsunami. A mãe... Se fosse aquelas que às vezes não escuta a criança, diz assim, cala a boca, menina, se mete em conversa de adulto, não tinha morrido todo mundo, né? Mas a mãe não escutou. A mãe deu ouvidos à criança e alertou todo mundo que estava na praia, conseguiu salvar todo mundo, em uma das praias lá da ilha de Java, tá? Da ilha de Java que fica na Indonésia. Mas a grande maioria das pessoas não tiveram, tá? Essa oportunidade. Você imagina, gente, uma onda de 25 metros. Ela é terrível quando vai. A pessoa, quando ela chega e bate, morre um bocado de gente. Aí também quando ela volta. Imagina aí, ela arrastando tudo para dentro do mar. Galera, se inverteu tudo, tá? Se inverteu tudo. O que aconteceu? Teve barco que foi parar dentro do continente e teve caminhão que foi parar no alto mar. Cara, é uma força descomunal, tá? E em 2011, tá? Aqui, ó. Esse aqui foi o centro, né? O epicentro do grande maremoto
Não, não. O Hélio está perguntando se os furacões são causados, é até um tema de aula, tá, o Hélio também, aí é clima, tá? Furacões, eles são ocasionados pela diferença de pressão atmosférica, principalmente em regiões de clima quente, onde eu tenho um aquecimento dos oceanos, e esse aquecimento ele faz com que os ventos eles ascendam muito rápido para a atmosfera, camada mais alta da atmosfera, e levando umidade. E quando isso aumenta ainda mais, geralmente quando o oceano está acima de 27 graus, isso pode gerar furacões, tá? Ou tufões, ou ciclones tropicais. Mas isso aí é outra coisa, tá? Tem a ver com o clima, né? Com diferença de pressão atmosférica. Beleza? Então, olha só, galera. Aqui a gente tem o epicentro, tá? Que é o local exato onde aconteceu o foco do maremoto. E essa onda ela foi tão gigantesca, gente, pra você ter ideia, ela mexeu com o eixo da Terra. Esse tremor de terra foi tão grande que mexeu com o eixo da Terra. Foi pouca coisa, mas mexeu. Deu uma inclinadinha, não chegou nem a 1 grau do eixo da Terra. Mas a Terra balançou, que saiu até um pouquinho do eixo, tá? Pra vocês terem ideia da força disso, né? E ela atingiu não só a região, ela foi bater até na África, gente. A milhares e milhares de quilômetros. Mas lógico que as maiores mortes foram aqui, ó. Índia, Mianmar, Tailândia, Malásia, Indonésia, Sri Lanka, Maldivas, foram onde morreram mais pessoas, tá? Literalmente. Teve ilha que praticamente quase sumiu do mapa por conta disso. E o último, que é o tema da aula, que é o de 2011, que aí eu não vou detalhar tanto, porque o importante de vocês saberem aqui é como se forma. Então, caso caia alguma coisa no Enem, no vestibular, sobre o tsunami de Sendai, você já sabe da teoria da deriva continental, das placas tectônicas, do movimento das placas, do tectonismo, do terremoto, do maremoto e o tsunami, tá? Tudo é uma cadeia, é uma consequência até chegar aqui. E em 2011, 2021 agora, se lembrou, tá? Se fez menção aos 10 anos dessa tragédia que aconteceu no Japão. Mas olha só, se esse tsunami tivesse acontecido num país pobre, despreparado para isso, teria morrido centenas de milhares de pessoas. No Japão morreu muita gente, morreu. Mas comparado com outros países, morreu menos. Morreu 15 mil pessoas. E quase 3 mil ficaram desaparecidos. Então dá um total de 18 mil. Olha só, gente. Se for em outro país, tinha sido 300 mil, 200 mil. O Japão não. O Japão conseguiu evacuar, conseguiu muita gente sair das cidades, conseguiu alertar as pessoas que estavam vendo o tsunami. O Japão não foi pego de surpresa. Muita gente morreu porque não teve como, mas o Japão não foi pego de surpresa. O Japão deu o alerta de tsunami. A Indonésia não deu. Não tem essa tecnologia, esse acesso tecnológico, entendeu? O Japão deu esse alerta e milhares de pessoas foram salvas, porque é um país que convive com essa triste realidade. E vocês veem o poder de destruição desse negócio aqui, que é o que nós chamamos de tsunami. E aí, galera, eu finalizo aqui a parte teórica, tá? Eu gosto muito dessa frase aqui, tá? Eu sei que vocês têm um sonho, né? Sei que vocês têm sonhos, para chegar a esse sonho, vocês têm que traçar metas, e vocês têm que, dessas metas, correr atrás dos seus objetivos, né? Eu gosto sempre de reforçar com essa frase, que é o seguinte: foco no objetivo, galera, é a chave do sucesso. Vocês estão numa condição de ensino remoto, mas lembre-se, não sou só eu. Na verdade, é o mundo, é o Brasil. Estamos todos na mesma condição. E esse momento vai separar aqueles de quem tem mais determinação dos que tem menos. Então tenham, tá, galera? Tenham essa determinação e tenham esse foco. Então eu encerro aqui a parte do conteúdo, mas nós temos ainda 7 minutos, que eu programei até 7h30, aí eu deixo aberto, tá? Eu deixo aberto, deixo à vontade aí para vocês fazerem qualquer pergunta com relação ao conteúdo ou qualquer outra pergunta com relação à geografia, tá bom? Tranquilo? E aí fica aberto aí para vocês, ok? Tranquilo? Espero que eu tenha sido claro, tá? Espero que vocês tenham compreendido, espero que vocês tenham visto a significância de entender esse conteúdo, tá? E a importância dele, não só para uma questão teórica de vestibular, mas uma questão mesmo de pertencimento dentro desse planeta, né? De entender o porquê que muita sociedade sofre, porquê que muitos países são fragilizados, tá? E estão vulneráveis a esse tipo de situação. E a gente está empático, tá? A essas pessoas, a gente está empático a esses países, e inclusive poder ajudar de qualquer forma, tá? Então eu deixo aberto aí, se quiserem colocar algo, tá? Tô vendo que estão agradecendo. De nada, galera, de nada, tá? Estamos aqui para isso. Mas tá aberto. Se tiver alguma pergunta, se não, eu jogo aí para os nossos profs aí, ou para o diretor, para fazer o encerramento, tá bom? Mas muito obrigado pelo convite, gente. Antes de mais nada, eu acho que nada além do que a gente sabe do seu gabarito, e não tem outra palavra, é gratidão. Que foi show, viu, padre? Foi perfeito, foi top, como a Larissa está dizendo aí. Muito esclarecedor, muito objetivo, muito didático. Então, muito obrigado mesmo.
né, por trazer para nós essas contribuições e uma reflexão tão profunda e ampla acerca de assuntos que às vezes a gente passa até despercebido, né, por conta dos manuais didáticos, que às vezes nem aflora tanto, tão profundamente isso. Então, diante dessas colocações, traz um olhar mais voltado para esses impactos, que não deixa de ser a ação do homem, né? Que não deixa de ser um maltrato da humanidade para com a natureza, um desequilíbrio, juntado com a força do natural, né? Tudo isso é uma soma, uma junção. Então, estudar tudo isso é perfeito. Então, muito obrigado mais uma vez. Com certeza, nosso diretor está querendo falar e deixa eu me calar um pouquinho. Boa noite a todos. Então, quero agradecer, né, em nome de todos que fazem a Escola Pedro Jorge Mota, pela participação do professor. Excelente aula, acompanhei, fiz minhas anotações aqui. Quero parabenizar o professor e, mais uma vez, agradecer. E comunicar para os alunos aí que eu vou colocar o link da atividade de hoje no bate-papo. Ok? Então, gente, mais uma vez, tá? Gratidão pelo convite. E aí, se tiverem outras oportunidades, fiquem à vontade, tá? E aí, galera, muito obrigado, tá? Muito obrigado aí pelos comentários. É muito bom a gente receber esse reforço positivo. E quando a gente realmente consegue dar o recado, né? Consegue contribuir para a formação de vocês. Então, quem sabe a gente se encontra um dia, esses bairros aí pro Catarina, tá bom? Um abraço, muito obrigado, boa noite. Até a próxima, tá? Tchau.